A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos proporciona, mais um momento de reflexão para nós neste momento, nesta hora atual, fazer missão com um grande exército de irmãos e não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, deixar o seu like e vamos fazer uma missão com um grande exército de irmãos. E assim estaremos cumprindo o imperativo do Senhor. Não importa o momento e as circunstâncias, o importante é as formas, as estratégias e as técnicas que temos para compartilhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, o nosso glorioso Senhor. Neste momento, vamos estar trazendo aqui uma reflexão para os irmãos intitulada Os benefícios da justificação, extraídos aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, aproximadamente ao versículo de número 11, que nos traz alguns dos benefícios da justificação. Por quê? Sabemos muito bem que o homem, ele ficou sentenciado à morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando o Senhor Deus colocou ele no jardim, proibiu que ele não tomasse do fruto daquela árvore, e assim ele desobedeceu, aí ficou sujeito a esses três tipos de morte. A morte física, quando ele quer, ele ressuscita. O Senhor Deus dá um jeito. A morte espiritual que morte não é cessação, não é aniquilamento, é separação. Separa o material do imaterial, né? A morte física separa o corpo, o espírito e a alma do corpo. E separa o homem deste mundo para o outro. A espiritual separa o homem de Deus. A eterna separa o homem definitivamente da presença do Senhor. Essa não tem mais jeito. Para a morte física tem jeito, que o Senhor, quando quer, ressuscita. Para a morte espiritual, ele traz de volta a reconciliação, através da justificação. A morte eterna, essa aí já é o aniquilamento. Não aniquilamento, mas banimento. Banimento do homem da presença do Senhor. Tem gente que acha que é aniquilamento. Morreu, acabou tudo. Não. Aí que começa, na verdade. Nossas vidas aqui é 70, 80. Alguns chegam por aí mais adiante, mas o maior tempo deles é enfado e canseira. Mas lá do outro lado é algo que não tem fim, é eterno. Então sabemos que a justificação, essa palavra de Caios, ou de Caio Sine, Teou, significa justiça proveniente de Deus, que Deus, ele é a fonte originária da justificação do homem. A base nós temos é a graça de Deus. O meio, nós temos aí a nossa fé, né? Que é Deus e a sua graça que beneficia a justificação do homem. É a origem de Deus, né? A base é o sangue de Jesus, derramado na sua cruz, e o meio é a fé. Como nós temos aqui no capítulo 3, versículo 24, que diz que são justificados gratuitamente, olha só, pela redenção, gratuitamente por sua graça, né? Pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós temos no versículo 24 e 25 de Romanos 3, os três elementos: a graça, a fé e o sangue de Jesus, que nos torna justos diante de Deus. É uma palavra forense, quando o meretício dá uma sentença, dizendo como já está inocente das suas culpas, pode ser reintegrado à sociedade novamente, e o Senhor Jesus, ele tomou o lugar de réu, por mim e por você. Sentou-se no lugar de réu, e Deus assim nos justificou por meio do sacrifício expiatório, vicário de Cristo na cruz do Calvário. Mas aqui está, no capítulo 5 de Romanos, versículo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor, olha só. Sendo, pois, justificados pela fé, que é o meio, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Aí vamos ver os versículos 8 a seguir. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós somos, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Olha só, que coisa extraordinária. Esses benefícios que vamos descobrir aqui, da justificação, proveniente de Deus em Cristo Jesus, por meio da nossa fé. Primeiro benefício da justificação que encontramos no versículo 1 de Romanos 5, trata-se a nossa paz com Deus. Sendo justificados pela fé. Temos o que agora? Paz com Deus. O homem antes, quando pecou, ele não tinha paz com Deus. Adão, quando pecou, que se afastou do Senhor, o que ele fez? Ele fugiu, ele se escondeu. Quando ele ouviu a voz de Deus no jardim, ele ficou com medo. Entendeu? Mas a paz traz ele, a reconciliação traz o homem de volta ao Senhor. Em Efésios, no capítulo 2, nós temos aqui uma palavra muito extraordinária também, a respeito, quando ele disse, olha, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Que coisa, olha só, versículo 13 do capítulo 2. Agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, no versículo 14 do capítulo 2 de Efésios, porque ele é a nossa paz, de ambos os povos, judeu e gentil, fez um só, derribou a parede de separação que estava no meio e trouxe a reconciliação. Aqui temos paz com Deus. Você, quando é justificado, você é perdoado, você não tem sentimento de culpa mais. Romanos 8:1 diz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, não tem mais porque você ficar com medo, correndo, se escondendo, sem paz, sem esperança, sem confiança nesse Deus verdadeiro que nos justifica, por meio da nossa fé, através do sangue de Jesus Cristo, que a fonte é Deus. O elemento o meio é o sangue e o elemento é a nossa fé. O meio é a nossa fé. A forma de você alcançar é a fé. Pela graça só por meio da fé. Sem fé, torna-se impossível agradar a Deus. Versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Porque é importante que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o primeiro benefício da justificação é a paz com Deus. Hoje nós temos esta paz com Deus. Não precisa fugir de Deus, não precisa ficar com medo de Deus. Ao contrário, devemos ter temor a Deus, que é diferente de medo, que é fobia. O medo afasta, acovarda, atrofia, faz o homem fugir, se esconder, ou tentar se esconder, que de Deus ninguém se esconde. Mas aqui, você agora vai ter essa comunhão com Deus. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem aqueles que lhe obedecem. O seu louvor, ele permanece para sempre. Porque o teu louvor permanecendo para sempre, então teme a Deus. Porque você sabe, o princípio é este. A alfabetização é temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, a paz com Deus, Shalom e Eirene, é muito mais do que a ausência de guerra, de conflito, de contenda, etc. É muito mais. É ter tranquilidade, é ter calma, é você viver tranquilo, saber que tem a sua morada garantida no céu de glória, é saber que tem os seus pecados perdoados, as suas culpas já foram perdoadas, o Senhor nem lembra mais delas, perdoou. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, sabe o que acontece? Temos comunhão uns com os outros, que também a paz traz comunhão. E aí o sangue de seu Filho amado Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso gera paz no coração do homem. Saber que agora ele é justificado, ele é perdoado, é tornado justo diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício nós vamos encontrar no versículo 2 de Romanos 5. Pelo qual também nós temos agora entrada. Mas sempre nós temos aí o meio, que é a fé. A origem é Deus,
né? A base é o sangue de Jesus Cristo no cruz do Calvário e o meio é a fé. E pelo qual Deus nos deu, através da justificação, agora a paz com Deus, temos entrada pela fé a graça de Deus. Agora, olha só, um acesso que antes não tínhamos, mas pela fé, por meio da graça de Deus, que é o dom imerecido de Deus aos homens, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos acesso, temos entrada, agora, a esta graça, que antes não tínhamos. A graça está manifestada, a graça está derramada a todos. Agora é preciso você crer ao ponto suficiente de aceitar esta graça, Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus manifestada aos homens. Quando mudou o pecado, superabundou a graça de Deus. E esta graça é um dom de Deus dado aos nossos corações. É o amor ágape, é o amor de tal maneira, de João 3,16, amor de tal maneira, essa graça. Versículo 8, nós vamos ver a forma que ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecador. Alguém pode querer morrer por um amigo muito bom, arriscar sua vida por ele, mas por um bandido, por um marginal, porque ele não presta, arriscar sua vida, não, que é nosso pensamento, não é mais de Deus, não. Ele entregou seu filho amado, justo, puro, reto, genuíno, para se tornar pecador, ou pecado, absolver os nossos pecados, que nunca pecou, absolver os nossos pecados, a ele morrer por um pecador, porque Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Aí nós temos agora entrada a esta graça, e olha o outro benefício, e nessa graça nós estamos firmes, não vacilamos, estamos firmes, confiantes, que temos essa justificação, que temos a paz com Deus, que temos acesso. Em Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 19, nós temos aqui, olha só, meu irmão, a forma que Deus abriu este acesso para nós entrarmos. Olha só que coisa mais linda, lá quando ele deu seu brado na cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, quando estava pendurado entre o céu e a terra, olha só, o primeiro efeito do brado de Cristo. Vou fazer uma mensagem daqui um dia sobre este ponto. Foi o véu que se rasgou de alto a baixo. E olha só aqui, a entrada, a forma. E tendo, pois, uma ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, através da sua carne rasgada na cruz do Calvário. Ele nos deu esse acesso a esta graça e agora estamos firmes neste momento. Porque temos a certeza, temos a confiança de que somos justificados, temos paz com Deus, acesso pela fé a esta graça, e estamos firmes. E aí, vem um outro benefício maravilhoso, que é o efeito desses três. Nos gloriamos na esperança. A esperança do crente é a única que não morre. Temos esperança da glória de Deus, da manifestação de Deus, da presença de Deus, porque temos paz com Ele, temos acesso à sua graça pela fé, temos entrada agora e estamos firmes na presença do Senhor. E aqui temos esta alegria na esperança. Aí ele continua no versículo 3 dizendo ainda, e não somente isto, irmãos, não é só isso não, ainda tem mais, Também nos gloriamos, olha só, irmão, nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir para nós o quê? Experiência. Experiência vai gerar esperança, e a esperança ela não confunde, porque outro benefício extraordinário, temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Benefícios extraordinários da justificação de Deus para nos justificar, nos inocentar. E aqui, no versículo de número 9, olha só, irmão, logo muito mais agora, depois desses elementos especiais, ou desses benefícios especiais, da forma que ele apresentou no versículo 8, a prova do amor de Deus, Deus prova, ele prova o seu amor para conosco.
é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Aí ele diz assim, não, e logo muito mais, agora, no presente, sendo justificados pelo seu sangue. Olha só outro benefício extraordinário. Olha que afirmação essa, irmão. Agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Foi o sacrifício que aplacou a ira de Deus contra a humanidade, contra o pecador. O salário do pecado é a morte. No dia que tu comer dessa árvore, Adão, tu vai morrer. E todo descendente de Adão estão sujeitos a essa morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, porque logo muito mais agora, muito mais ainda, sendo justificado por eles, meu Jesus de misericórdia. Olha só essa promessa extraordinária de uma esperança gloriosa. Seremos por ele, olha só esse benefício extraordinário, salvos da ira. A ira está chegando. Estamos vivendo nesses dias em tempo de ira. Deus está triste com o homem. E Deus está tratando. É a forma de um pai corrigir o filho. É açoitando, é corrigindo, chamando a atenção. E Deus está chamando a atenção da humanidade hoje, no meio dessa quarentena, no meio desse sistema que estamos vivendo. Deus está chamando a atenção. Preste atenção, Deus está falando. Ele nos salvará da ira, que já começou. Olha só o versículo em Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Nós devemos esperar Jesus Cristo que vem do céu, o Filho amado de Deus, que nos livrará da ira futura. Isso aqui é simplesmente uma amostrazinha do que pode vir e que vai vir posteriormente. Deus está falando, está chamando a atenção. Esse é um benefício extraordinário. Ele nos livrará da ira futura. Livrará quem? Os justificados, que têm paz com Deus, por meio da fé, acesso à graça, e se gloria na esperança da glória do Senhor. Se alegra na tribulação, persevera na oração, tem experiência e esperança e o amor de Deus derramado no seu coração. Aí tem essa promessa como esse benefício extraordinário. Seremos por ele salvos da ira. E se você ver Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, 1 Tessalonicenses 4 e 5, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o livro de Apocalipse, você vai ver o que está por vir sobre a terra. Flagelos horríveis. Lá em Apocalipse, os flagelos são divididos em 3 etapas. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Coisas horríveis estão por vir. Quer ser salvo da ira? Aceita Jesus e tu serás justificado. Terá acesso pela fé a esta graça que está derramada por Deus. A tua disposição, inteira disposição foi dada essa graça. E olha só outro benefício extraordinário, versículo 10. Porque nós sendo inimigos, nós éramos inimigos. Porque aquele que se constitui amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Éramos inimigos. Olha só esse benefício, fomos reconciliados. Meu Deus de misericórdia. Reconciliado com Deus pela morte de seu Filho amado Jesus Cristo. E sendo já reconciliado, olha só, seremos salvos da ira. Porque a justificação traz reconciliação. O meliante está lá preso. Na hora que ele vem para o tribunal, que o melitício bate lá, o martelinho, você já não tem mais nenhuma culpa com você. Você pagou todas as suas dívidas, está tudo pago suas dívidas. Aí ele vai sim, novamente ser reintegrado à sociedade. Olha só que coisa linda. Reconciliação. Agora vem esta forma extraordinária. Seremos salvos da ira. Seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos por Deus. Sempre está assim. Por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós alcançamos a reconciliação. E a nossa palavra final. Esses benefícios de justificação é você se reconciliar com Deus. Aceite Jesus como teu Salvador, como único, suficiente Salvador.
de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar outra forma do homem alcançar a sua justificação para com Deus. Só através do sacrifício de Jesus. O sacrifício do homem, os planos e projetos do homem para Deus tornam-se como trapo de imundícia. Mas o Senhor Jesus Cristo, o justo, justificou a muito. Então é pela graça que você está por meio da fé. Olha, sou justificado pela fé e agora tem despacho com Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo que nos justifica, nos limpa e nos purifica de todo pecado. Então receba esta palavra no seu coração e reconcilie-te com o Senhor, o nosso Deus. E eu faço já uma oração por você, tá bom? Neste momento, porque você já se decidindo por Cristo, veio esta palavra ao encontro do seu coração, ao encontro da sua necessidade, de encontro às dúvidas que você tinha, e Deus vai te abençoar. Eterno Senhor, eu te peço uma bênção sobre este ouvinte que está nos assistindo neste momento, Senhor. Onde quer que ele esteja, em que situação esteja, em que circunstância esteja, Pai, se te reconciliando contigo, perdoa os seus pecados, justifica, limpa e purifica, escreve seu nome no livro da vida. Apaga todas as dívidas e dê reconciliação ele contigo, Pai. Te peço em nome de Jesus, porque tu reina e vive eternamente. Deus abençoe ricamente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe com os amigos, porque missão é um grupo de irmãos fazendo missão, tá? Dê o seu likezinho aí, clique no sininho aí, tá? E vamos compartilhar, fazer um grande exército de irmão para nós fazer missão. Deus abençoe, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até a próxima, se Deus nos permitir.